A arqueologia está cheia de mistérios que desafiam nossas ideias sobre o passado. Cada nova escavação, cada descoberta pode mudar radicalmente nossa compreensão dos eventos históricos e das culturas. Por exemplo, em 2011, arqueólogos no Peru descobriram os restos de uma vasta civilização que utilizava métodos complexos de irrigação, permitindo-lhes cultivar terras em condições de deserto. Essas descobertas levaram os pesquisadores a revisar suas ideias sobre como sociedades antigas conseguiam sobreviver em condições severas. Em 2003, no Iraque, encontraram tabuletas de argila únicas com escrita cuneiforme, que revelaram que os sumérios utilizavam contabilidade para gerenciar operações comerciais já no terceiro milénio antes de Cristo. Essas descobertas mostram que muitas civilizações tinham uma estrutura social mais complexa do que se pensava anteriormente. Em 2009, na China, arqueólogos encontraram um sepultamento com objetos de ouro e estátuas cerâmicas refinadas, o que indica um alto nível de habilidade e riqueza, inacessíveis à maioria da população. Esses exemplos destacam quão importante é a arqueologia para entender a história humana e o patrimônio cultural. Em 1999, no Egito, encontraram mumificações com sinais de procedimentos médicos raros, o que levanta novas questões sobre os conhecimentos médicos antigos. Os enigmáticos Anéis de Baistão representam uma das descobertas arqueológicas mais intrigantes do Afeganistão. Esses anéis metálicos, fundidos nas rochas, foram descobertos na região de Baistão, localizada no sudeste do país, e sua origem ainda é desconhecida. Em primeiro lugar, é importante notar que os anéis possuem um diâmetro considerável, de 1 a 2 metros, e são feitos de uma liga de cobre e estanho, o que indica um alto nível de tecnologia metalúrgica que existia na região na antiguidade. Arqueólogos como o Dr. Alan Meyer, da Universidade da Califórnia, sugerem que esses anéis poderiam ter sido usados para fins rituais, mas provas claras disso ainda não foram encontradas. As primeiras menções aos anéis de Baistão datam do século XVIII, quando os moradores locais começaram a contar sobre eles aos viajantes, mas as escavações sistemáticas na região começaram apenas no século XX. Em 1920, uma expedição soviética liderada por Igor Diakov não apenas encontrou os anéis, mas também registrou sua localização e estado. Esses anéis estão localizados a uma altitude de aproximadamente 1000 metros acima do nível do mar, o que dificulta o acesso a eles e torna seu estudo ainda mais complexo. Alguns pesquisadores sugerem que os anéis poderiam fazer parte de um sistema de fornecimento de água ou irrigação, pois sua forma e localização poderiam direcionar os fluxos de água para os locais desejados, mas isso é apenas uma hipótese. Interessantemente, nas lendas populares de Baistão, os anéis são associados a deuses e seres míticos, o que adiciona uma camada adicional de mistério à sua origem e propósito. Em 1986, o arqueólogo americano John Hopkins realizou uma pesquisa que mostrou que o metal dos anéis contém vestígios de vários elementos, indicando uma variedade de fontes usadas para sua criação. Atualmente, existem várias teorias sobre quem poderia ter criado esses anéis. Alguns cientistas os ligam a civilizações antigas, como o Império Média ou o Império Aquemênida, que deixaram sua marca no atual território do Afeganistão. No entanto, outros pesquisadores afirmam que os anéis podem ser muito mais antigos e pertencer a épocas culturais mais antigas, como a Idade do Bronze. Baistão, como zona arqueológica, atrai a atenção não apenas dos historiadores, mas também dos místicos, que consideram os anéis um local de poder. Nos últimos anos, o estudo desses anéis tornou-se objeto de interesse também para os turistas, o que, por sua vez, cria novos desafios para a preservação desse monumento único. Apesar de todos os esforços dos arqueólogos, muitos aspectos dos anéis ainda não foram esclarecidos, incluindo seu propósito exato e o tempo de sua criação, o que os torna uma das descobertas mais enigmáticas do mundo. Os anéis de Baistão ainda não têm uma explicação clara de sua existência, e cada novo pesquisador traz novas ideias e teorias para essa enigmática descoberta. As tartarugas paracas encontradas na costa do Peru representam um fenômeno único, que gera debates acalorados entre os cientistas. Essas tartarugas, pertencentes à cultura paracas, que existiu aproximadamente do 8º século a.C. até o 3º século depois de Cristo, têm uma forma alongada, o que levanta questões sobre a natureza dessas mudanças. Foram causadas por deformação intencional ou são características genéticas de uma espécie específica. As descobertas mais conhecidas de tartarugas foram feitas no século XX, quando arqueólogos como Julian Drummond e sua equipe investigaram sepulturas na península de Paracas. Durante as escavações, foram encontradas tartarugas com carapaças de até 40 cm de comprimento, que não apenas tinham uma forma incomum, mas também marcas características que indicam possíveis manipulações humanas. Alguns pesquisadores, como o Dr. Ricardo Escalon, sugerem que a deformação poderia ser resultado de práticas culturais relacionadas a rituais ou valores simbólicos atribuídos às tartarugas na sociedade Paracas. Ao mesmo tempo, o aspecto genético também continua sendo estudado,
Alguns biólogos analisam o DNA das descobertas para determinar se há ligações com espécies modernas de tartarugas, como a tartaruga verde. As descobertas confirmam que as tartarugas paracas ocupavam um lugar especial na cultura. Suas imagens podem ser vistas em cerâmicas e artefatos tecidos, o que indica sua importância em rituais ou na vida cotidiana. Pesquisas mostram que os paracas poderiam usar tartarugas como fonte de alimento e materiais para a fabricação de ferramentas. Por exemplo, as carapaças das tartarugas eram usadas para criar diversos objetos, desde adornos até utensílios domésticos. No entanto, a forma das tartarugas se torna objeto de debates. As descobertas mostram que, em alguns casos, o alongamento da carapaça poderia estar relacionado a características do ambiente em que esses animais viviam, enquanto outros cientistas afirmam que isso é resultado de deformação intencional. Na década de 2000, um grupo de cientistas da Universidade de Lima, sob a direção do Dr. Eduardo Salazar, realizou pesquisas extensivas que indicam que a deformação poderia estar relacionada a status sociais. Por exemplo, tartarugas com deformações mais pronunciadas poderiam pertencer a membros mais influentes da sociedade. Essa descoberta adiciona uma nova camada ao entendimento da estrutura social dos paracas. Além disso, tartarugas paracas são frequentemente encontradas em sepulturas, o que indica seu possível valor ritual. Em alguns casos, arqueólogos encontraram tartarugas colocadas ao lado de restos mortais, sugerindo seu uso em cerimônias funerárias. Diferentes descobertas indicam que os paracas poderiam acreditar que as tartarugas ajudavam as almas dos mortos na transição para a vida após a morte. Nos últimos anos, o interesse pelas tartarugas paracas aumentou, e os cientistas continuam a estudar seus restos para entender como exatamente os paracas interagiam com esses animais. Métodos modernos de análise, como a tomografia computadorizada, permitem uma investigação mais detalhada da estrutura da carapaça e dos órgãos internos, o que pode ajudar a entender como as tartarugas se adaptaram às condições ambientais. Alguns pesquisadores também analisam as condições climáticas na costa do Peru naquela época para determinar quais fatores poderiam ter influenciado os animais marinhos. Assim, as tartarugas paracas continuam sendo objeto de debates ativos, tanto entre historiadores quanto entre biólogos. A aplicação de novas tecnologias e métodos de pesquisa pode levar a novas descobertas que ajudarão a esclarecer como exatamente essa cultura única se desenvolveu e qual importância as tartarugas tinham em suas vidas. Interessantemente, as tartarugas modernas que habitam as mesmas águas também apresentam uma variedade de formas, o que pode indicar que a evolução dessa espécie continua até hoje. O assentamento subaquático neolítico de Atlit Yam está localizado nas margens de Israel e afundou há cerca de 9.000 anos, representando um objeto único de estudo arqueológico. 80% de sua área está coberta pela água, tornando-o um dos exemplos mais bem preservados da cultura neolítica do mundo. O afundamento do assentamento ocorreu provavelmente devido ao aumento do nível do mar após o último período glacial. Especialistas acreditam que Atlit Yam poderia ter sido habitado por pessoas que se dedicavam à pesca e à coleta de plantas alimentares. Arqueólogos, em particular, descobriram restos de edifícios de pedra que indicam um alto nível de cultura arquitetónica da época. A área do assentamento é de aproximadamente 2,5 hectares, e em sua extensão foram encontrados diversos artefatos, incluindo ferramentas e cerâmicas, além de restos de animais, o que permite fazer inferências sobre a dieta dos antigos habitantes. 86 objetos subaquáticos foram estudados durante as escavações, que começaram na década de 1990 sob a direção do arqueólogo israelense professor Isaac Ben Yaakov. Ele e sua equipe conseguiram recuperar da água mais de 200 artefatos, entre os quais se destacam facas de pedra, machados e diversos tipos de ferramentas usadas para a manipulação de madeira e processamento de alimentos. Um dos achados mais interessantes foi a descoberta das estruturas subaquáticas que, segundo se presume, serviam como bases para habitações. Algumas dessas estruturas foram feitas de pedra, indicando um alto nível de tecnologia construtiva. Um aspecto importante do assentamento é sua localização. Atlit Yam estava às margens de um antigo mar, permitindo que seus habitantes tivessem acesso a ricos recursos pesqueiros e a uma variedade de frutos do mar. Estudos indicam que na área do assentamento existiam sistemas complexos de abastecimento de água e esgoto, o que é extremamente incomum para a época neolítica. Além disso, no fundo do mar foram encontrados restos de vasos cerâmicos únicos, decorados com padrões geométricos e datados do terceiro milénio antes da era cristã, o que indica um alto nível de habilidade artística. Essas descobertas também sugerem que os habitantes de Atlit Yam mantinham ativas trocas com outros assentamentos, pois alguns objetos encontrados nas escavações pertencem à cultura de outras regiões. É interessante notar que no assentamento foram encontrados restos de rituais sacrificiais. Arqueólogos descobriram ossos de animais que provavelmente eram usados em cerimônias. Esses fatos permitem supor que os antigos habitantes de Atlit Yam tinham complexas estruturas sociais e crenças religiosas.
Um importante achado foi também a descoberta de restos de barcos antigos, o que confirma que os habitantes podiam se deslocar ativamente pela água. Como resultado das pesquisas, ficou claro que Atletiam não era apenas um local de habitação, mas um importante centro cultural de sua época, onde se cruzavam rotas comerciais e se desenvolvia uma cultura única. As escavações continuam, e cada novo achado confirma que esse assentamento é uma chave para entender a vida das pessoas na época neolítica. No presente, Atletiam é um objeto de proteção e seu estudo prossegue tanto do ponto de vista arqueológico quanto histórico, pois cada novo achado adiciona detalhes à imagem do mundo antigo. Vale destacar que Atletiam também se tornou um popular destino para o turismo subaquático, atraindo a atenção de pesquisadores e entusiastas da história de todo o mundo. A bateria de Bagdá, também conhecida como a bateria paradoxal ou a bateria de Ctesiphon, é um vaso de barro que contém um cilindro de cobre e um bastão de ferro, e data do primeiro século da era cristã. Este artefato foi descoberto em 1938 nas proximidades de Bagdá, no Iraque, pelo arqueólogo Wilhelm König, que trabalhava nas escavações de um assentamento partiano antigo. A bateria de Bagdá atrai a atenção dos pesquisadores, pois pode gerar eletricidade utilizando uma reação química entre cobre e ferro na presença de um ácido, como o vinagre ou o suco de limão. Dentro do cilindro havia um bastão de ferro, que, segundo suposições, poderia servir como ânodo, enquanto o cilindro de cobre poderia servir como cátodo. Esta construção simples poderia produzir tensão suficiente para realizar diversos processos elétricos. Alguns especialistas acreditam que dispositivos semelhantes poderiam ter sido usados para galvanização, ou seja, o processo em que uma corrente elétrica é aplicada para tratar doenças ou criar efeitos em metais. As dimensões da bateria são aproximadamente 30 cm de altura e 8 cm de diâmetro, o que a torna bastante compacta para ser transportada. Pesquisas realizadas no século XX demonstraram que, na presença de um eletrólito adequado, como um ácido, a bateria poderia produzir até 2 volts de tensão. É interessante notar que povos antigos, como os persas e os sumérios, tinham conhecimento sobre a ação da eletricidade, pois utilizavam dispositivos semelhantes para outros fins, incluindo a criação de efeitos luminosos. A bateria de Bagdá gera debates entre historiadores e arqueólogos sobre se ela realmente foi usada para gerar eletricidade ou se tinha outras funções, como um vaso para guardar relíquias sagradas ou alimentos. Alguns pesquisadores sugerem que dispositivos semelhantes poderiam ter feito parte de práticas rituais ou experimentos científicos que demonstravam propriedades maravilhosas da natureza. Por exemplo, no Egito Antigo, utilizavam cobre para criar espelhos, e há suposições de que construções semelhantes poderiam ter sido usadas para alcançar efeitos similares. É importante notar que, apesar da existência da bateria de Bagdá, na antiguidade não havia uma ciência elétrica desenvolvida, e o uso da eletricidade ficava em grande parte no nível de experimentos amadores. No entanto, o dispositivo levanta questões importantes sobre o nível de desenvolvimento das tecnologias das civilizações antigas e como elas poderiam influenciar a vida cotidiana das pessoas. A bateria de Bagdá é frequentemente mencionada no contexto da história alternativa da ciência, onde se discutem as possíveis tecnologias que poderiam ter existido muito antes dos nossos dias. Alguns sugerem que o uso da eletricidade na antiguidade poderia ter sido esquecido e redescoberto apenas no século XVIII. As conclusões definitivas sobre o propósito e o uso da bateria de Bagdá permanecem incertas, mas sua existência confirma que ideias sobre a eletricidade surgiram muito antes do que se pensava. Descobertas semelhantes podem alterar significativamente nossa compreensão das tecnologias e da ciência das civilizações antigas. Por exemplo, no Império Romano estudavam as propriedades eletromagnéticas do ametista e de outros minerais, o que também indica que havia interesse pela eletricidade, embora não na forma que conhecemos hoje. Atualmente, a bateria de Bagdá continua sendo um dos artefatos mais enigmáticos, capaz de inspirar tanto historiadores quanto pesquisadores científicos. Aço damasco, conhecido por sua resistência e desenho único, foi produzido com o uso de tecnologias secretas que foram perdidas na Idade Média. Este metal, que recebeu seu nome da cidade de Damasco, onde era fabricado, tornou-se lendário devido às suas propriedades excepcionais. No 8º século, ferreiros árabes começaram a usar minério de ferro extraído na Índia, que continha carbono e outras impurezas, permitindo a criação de aço com características únicas. O processo de sua produção envolvia métodos complexos de forja e têmpera, que deixavam padrões ondulados na superfície. Esses padrões não apenas conferiam uma beleza estética, mas também indicavam a alta qualidade do material. No século XII, o aço damasco tornou-se símbolo de status e habilidade, e suas lâminas eram usadas em armas que eram valorizadas por toda a Europa e Ásia. A unicidade do aço damasco residia em sua capacidade de manter o fio e sua flexibilidade, tornando-o o material ideal para a fabricação de espadas e facas. Espadas como o Shamshir e o Karak foram feitas exatamente desse aço. No entanto,
Com a queda da civilização islâmica na Idade Média e a perda do conhecimento sobre o processo de produção, os segredos desse aço começaram a desaparecer. Pesquisas científicas realizadas no século XX revelaram que o aço damasco utilizava estruturas nanométricas de carbono, formadas por processos térmicos especiais, mas os receituários e técnicas exatas ainda eram inacessíveis. Pesquisadores como o Dr. Frederick C. Larson tentaram restaurar os métodos de produção do aço damasco, mas os resultados estavam longe do original. No século XXI, com o uso de tecnologias modernas, como metalurgia de pó e modelagem por computador, cientistas começaram a dar passos para recuperar esses métodos antigos, mas ainda não foi possível alcançar a mesma resistência e elasticidade do aço damasco original. Por exemplo, em 2003, funcionários da empresa Northern Steels do Canadá desenvolveram um método que permitiu a criação de aço com padrões únicos, mas do ponto de vista das propriedades mecânicas, ele não chegava ao padrão histórico. Em consequência, apesar de todos os esforços, o segredo do aço damasco permanece parcialmente perdido, e muitos ferreiros continuam tentando recriar esse material com base em registros históricos e experimentos modernos. O padrão único, criado pelo complexo interação de carbono e ferro, continua a fascinar pesquisadores e entusiastas de armas em todo o mundo. Produtores modernos como Bucher e Wüsthof utilizam aço damasco em seus produtos, mas isso não é nada comparado ao que existia na Idade Média. Portanto, o aço damasco verdadeiro, produzido segundo os antigos receituários, continua sendo um sonho inalcançável para ferreiros e historiadores. O Sphinx em Gizé, uma majestosa figura de pedra com o corpo de leão e a cabeça de homem, tornou-se objeto de numerosos debates e enigmas. Uma das teorias mais intrigantes refere-se à sua idade. Tradicionalmente, acredita-se que o Sphinx foi construído durante o reinado do faraó Efrem, ou seja, há cerca de 2500 anos antes de Cristo. No entanto, a partir dos anos 90 do século XX, alguns pesquisadores começaram a questionar essa datação. Em particular, o geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, apresentou argumentos de que o Sphinx poderia ser muito mais antigo do que se supõe. Schoch chamou a atenção para os sinais de erosão hídrica no corpo do Sphinx, que, segundo ele, indicam a ação da água da chuva. Essa conclusão abre uma nova página no entendimento do clima do Egito no passado. A maioria dos cientistas acredita que o clima nessa região se tornou seco há cerca de 8.000 anos. Se os sinais de erosão realmente forem resultado da água da chuva, isso pode indicar que o Sphinx foi criado antes do início do período seco, possivelmente em uma época em que o Egito tinha um clima mais úmido. A pesquisa de Schoch gerou reações mistas. Muitos historiadores e arqueólogos, como Zahi Hawass, ex-ministro das Antiguidades do Egito, afirmam que o Sphinx foi construído na quarta dinastia e não pode ser mais antigo que 2500 anos antes de Cristo. No entanto, os argumentos de Schoch sobre a ocorrência de chuvas intensas na região de Gizé no passado também encontraram apoio de alguns climatologistas. Eles indicam que mudanças climáticas semelhantes podem ocorrer ciclicamente, e em diferentes épocas históricas o nível de precipitação poderia variar significativamente. Além disso, uma pesquisa realizada em 2015 mostrou que as rochas ao redor do Sphinx realmente apresentam sinais de erosão que não correspondem ao tempo de sua suposta construção. Geólogos descobriram que algumas áreas próximas ao Sphinx têm camadas mais antigas que poderiam indicar sua existência em um período de clima mais úmido. Assim, a idade do Sphinx se torna tema de discussões ativas. Alguns pesquisadores até sugerem que o Sphinx poderia ter sido construído há mais de 10.000 anos, o que põe em dúvida as representações tradicionais da civilização egípcia antiga. Essa descoberta também levanta a questão sobre quais outros monumentos históricos poderiam ter sido criados em condições das quais ainda não temos conhecimento. Existem opiniões de que o Sphinx e outras construções antigas poderiam fazer parte de uma civilização muito mais complexa e desenvolvida do que a que estudamos hoje. Essas hipóteses exigem pesquisas e análises adicionais, e possivelmente, com o tempo, obteremos mais provas que confirmem ou refutem essas teorias. Em última análise, o enigma da idade do Sphinx em Gizé permanece sem solução, e novas pesquisas podem levar a uma reavaliação da história do Egito Antigo. É importante notar que essas questões não se limitam à arqueologia, mas também à nossa capacidade de entender e interpretar o passado. Existe a possibilidade de que o Sphinx esteja na fronteira entre a antiguidade e o que consideramos como conhecimentos modernos sobre nossa história. A altura do Sphinx é de cerca de 20 metros, e seu comprimento atinge 46 metros, tornando-o um dos maiores monumentos do mundo. Os crânios cristalinos encontrados na América Central representam um dos temas mais misteriosos e controversos da arqueologia. Os mais conhecidos deles supostamente foram descobertos no final do século XIX e atraíram a atenção de pesquisadores e caçadores de tesouros. Um exemplo é o crânio que foi apresentado ao antropólogo britânico Frederick Merrifield em 1901, que afirmava ter sido encontrado no México.
Inspirado pela sua descoberta, Merrifield tornou-se um dos primeiros a tentar investigar a origem dos crânios. No entanto, em contraste com suas expectativas, a maioria dos especialistas recebeu suas descobertas com ceticismo. Muitos dos crânios, incluindo o famoso crânio do Museu Britânico, foram reconhecidos como falsificações, criadas no século XIX com o uso de tecnologias modernas de processamento de pedra. É interessante notar que, na época em que os crânios foram feitos, a Europa estava em um auge de interesse pelas antigas civilizações, especialmente pelos maias e astecas, o que criou o ambiente perfeito para fraudes. Em 1981, o Dr. David Pepper, da Universidade do Michigan, realizou um estudo de um dos crânios usando tomografia computadorizada e determinou que seu processamento foi feito com ferramentas que só estavam disponíveis no século XIX. No entanto, alguns defensores da teoria da origem antiga dos crânios afirmam que sua forma e acabamento têm significados astronómicos e culturais religiosos. Por exemplo, é afirmado que os crânios podem representar símbolos de vida e morte, e sua transparência e brilho lhes dão um caráter místico. Esses defensores se referem às tradições maias, que atribuíam grande importância aos cristais e pedras. Em 1993, a pesquisadora Jane Stewart Edwards publicou um trabalho onde afirmava que os crânios eram parte de rituais relacionados aos antepassados. No entanto, suas conclusões também foram criticadas devido à falta de provas confiáveis. Nos últimos anos, alguns pesquisadores começaram a usar tecnologias modernas para analisar os crânios, incluindo a atribuição pelo composto químico e métodos de datação por carbono 14. Por exemplo, em 2005, uma equipa de cientistas da Universidade da Califórnia realizou testes que mostraram que alguns crânios continham sinais de processamento característicos de ferramentas inventadas na Europa. Ao mesmo tempo, outros crânios encontrados no México e Honduras receberam altas avaliações por sua idade e valor artístico, o que alimenta as discussões sobre seu verdadeiro origem. Em 2012, em uma cidade mexicana chamada Texcoco, foi encontrado outro crânio, que, segundo afirmações, pertence ao período pré-espanhol, mas sua autenticidade permanece em dúvida. Muitas exposições e leilões, onde são vendidos crânios cristalinos, também contribuem para a disseminação de mitos e boatos sobre eles. É importante notar que alguns crânios foram vendidos por dezenas de milhares de dólares, o que destaca sua atração comercial. A discussão em torno dos crânios continua, e diferentes grupos de pesquisadores e colecionadores apresentam suas interpretações e teorias sobre o que eles simbolizam e qual é a sua verdadeira origem. Em última análise, os crânios cristalinos permanecem como um mistério não resolvido, cercados por mitos, falsificações e verdadeiros artefatos, tornando-os objeto de constante interesse para cientistas e amantes da história. As pesquisas científicas continuam e, possivelmente no futuro, obteremos mais informações sobre o lugar que esses misteriosos artefatos ocupam na história da humanidade. O disco de Festé é um artefato de argila encontrado em 1918 durante escavações em Festé, na ilha de Creta, pelo arqueólogo Arthur Evans. Este disco tem um diâmetro de aproximadamente 22 cm e foi feito de argila. Sua superfície possui mais de 200 símbolos, que representam uma combinação única de sinais pictográficos e ideográficos. Em contraste com outros sistemas de escrita conhecidos, como a linha A ou B, os símbolos no disco de Festé não têm equivalentes, tornando sua decifração praticamente impossível. Os símbolos incluem imagens de pessoas, animais, ferramentas e diversos objetos, e todos estão dispostos em forma espiral, começando do centro e terminando na borda do disco. Pesquisadores acreditam que o disco poderia ter sido um objeto ritualístico ou até mesmo um jogo, mas sua função e significado exatos ainda são um mistério. As pesquisas mais conhecidas sobre o disco foram realizadas no século XX, quando o linguista e arqueólogo Charles Capps apresentou sua teoria de que os símbolos poderiam representar uma forma simplificada de escrita. No século XII a.C., quando o disco foi criado, Creta estava sob a influência da civilização minoica, uma das primeiras culturas desenvolvidas na Europa. Esta civilização é conhecida por seus palácios, arquitetura avançada, frescos refinados e cerâmica elaborada. Apesar de muitos esforços para decifrar o disco, nenhuma teoria recebeu ampla aceitação na comunidade científica. No século XX, vários linguistas apresentaram suas próprias versões, incluindo a ideia de que o disco poderia ter sido uma forma de propaganda precoce ou de culto religioso. No entanto, nenhuma dessas teorias foi confirmada. A aparência externa do disco também desperta interesse. A superfície é lisa e os símbolos são em relevo, indicando que foram feitos com uma técnica de impressão. As dimensões e a forma do disco também sugerem que ele poderia ter sido usado em algum contexto de jogo, embora isso permaneça apenas uma hipótese. No século XXI, alguns pesquisadores começaram a usar tecnologias modernas, como processamento de imagens por computador, para analisar os símbolos,
mas mesmo isso não deu resultados definitivos. O disco está guardado no Museu Arqueológico de Heraklion, em Creta, e atrai a atenção de turistas e cientistas de todo o mundo. É notável que, apesar de sua enigmaticidade, o disco se tornou um símbolo da cultura minoica e um dos artefatos mais discutidos da antiguidade. Próximo a Festé também foram encontradas outras descobertas arqueológicas, como o Palácio de Festé, que também foi um importante centro da civilização minoica. No palácio foram encontrados muitos objetos que ajudam a entender a vida e a cultura da época. O disco de Festé continua sendo um dos maiores desafios para historiadores e linguistas, e seu mistério parece continuar a fascinar os cientistas por muito tempo. Até hoje, nenhuma das teorias sobre a decifração do disco foi definitivamente confirmada, e ele permanece uma enigmática charada. O complexo templário de Baalbek, no Líbano, é considerado uma das obras arquitetônicas mais grandiosas da antiguidade. Suas construções, incluindo o Templo de Júpiter, impressionam por seus tamanhos e habilidade engenheira. As maiores pedras trabalhadas do mundo, utilizadas nesse complexo, pesavam até 1000 toneladas. Essas grandes pedras, conhecidas como Migdal, foram extraídas de pedreiras localizadas a cerca de 8 quilómetros do próprio templo. Para se ter uma ideia dos tamanhos desse milagre, é importante notar que até mesmo os guindastes modernos teriam dificuldade em erguer pedras tão pesadas. Por exemplo, o guindaste mais potente do mundo, o Liebherr LTM 11200, pode erguer cargas de até 200 toneladas, e mesmo com vários desses guindastes, a tarefa seria extremamente difícil, se não impossível. Arqueólogos e historiadores especulam que para o transporte dessas pedras foram utilizadas carroças de madeira e sistemas de rodas especiais, mas os métodos exatos permanecem um mistério. As paredes do Templo de Júpiter, construído no primeiro século da era cristã, são adornadas com colunas imensas de cerca de 23 metros de altura, cada uma composta por vários blocos que pesam mais de 30 toneladas. Essas colunas foram esculpidas em calcário local e adornadas com relevos que representam cenas da mitologia. Dentro do complexo, existem grandes fragmentos de elementos arquitetónicos que dão uma ideia dos grandiosos tamanhos da construção. Por exemplo, a laje conhecida como Pedra de Baalbek pesa cerca de 80 toneladas e é parte do fundamento do templo. Essa laje, assim como outros blocos de pedra, foi polida até brilhar, o que indica um alto nível de habilidade dos antigos pedreiros. É importante notar que a construção do complexo foi realizada sob a supervisão dos imperadores romanos, que utilizaram os recursos da região para criar obras arquitetônicas de tirar o fôlego. Existem várias teorias sobre como os antigos construtores conseguiram lidar com tais tarefas colossais. Alguns pesquisadores, como o arqueólogo Dr. José Graciano, sugerem que os antigos egípcios poderiam ter utilizado tecnologias primitivas, semelhantes às usadas na construção das pirâmides. Outros, como o professor de arquitetura Daniel Ben Eliezer, acreditam que em Baalbek foram utilizadas técnicas mais avançadas, como sistemas de mecanismos de elevação que poderiam ter facilitado o trabalho. No entanto, nenhuma dessas teorias oferece uma resposta definitiva sobre como foram construídas tais estruturas massivas. Baalbek não só inspira os pesquisadores modernos, mas também atrai turistas de todo o mundo que desejam ver essa maravilha arquitetónica. No século XX foram feitas tentativas de restaurar alguns elementos do complexo, mas sem grande sucesso. As obras de restauração frequentemente enfrentaram problemas relacionados à falta de materiais e tecnologias originais. Hoje em dia, Baalbek é um património mundial da Unesco e atrai a atenção não apenas de historiadores, mas também de arqueólogos, geólogos e engenheiros que estudam as tecnologias antigas. Os moradores locais contam com orgulho sobre seu património, que tem milhares de anos. Cada pedra, cada coluna do templo conta sua história, refletindo a grandiosidade da arquitetura romana e da engenharia. No entanto, permanece a pergunta: como os antigos construtores conseguiram lidar com tamanha tarefa colossal e o que ainda podemos aprender sobre eles ao estudar esse complexo misterioso? Os elementos preservados do templo, como os grandes blocos e colunas, continuam a impressionar. O Martelo de Londres é um artefato que, desde sua descoberta em 1932, tem gerado intensos debates entre cientistas e pesquisadores. Este instrumento foi encontrado na região de Kent, em depósitos de calcário, cujas idades são estimadas em centenas de milhões de anos. De acordo com os geólogos, essas rochas pertencem ao período tardio do Jurássico, que começou há aproximadamente 150 milhões de anos. Um estudo realizado pelo Dr. Edward Blick mostrou que o martelo, feito de aço temperado, estava em um pedaço de rocha, o que questiona as ideias existentes sobre a cronologia, pois o aço começou a ser produzido apenas no século XIX. O martelo tem cerca de 27 centímetros de comprimento e pesa aproximadamente 1 quilograma. Foi descoberto por um morador local que procurava fósseis. Desde então, este artefato se tornou não apenas objeto de interesse, mas também fonte de diversas teorias,
incluindo a ideia de civilizações antigas altamente desenvolvidas que poderiam ter existido muito antes da aparição do Homo sapiens. Muitos cientistas rejeitaram essas hipóteses, argumentando que o martelo poderia ter sido depositado na calcário mais tarde, durante processos geológicos. No entanto, os defensores da teoria das civilizações antigas afirmam que o martelo é uma prova da existência de tecnologias avançadas na pré-história. Como resultado, o martelo de Londres se tornou um símbolo do conflito entre a ciência tradicional e visões alternativas da história da humanidade. Em 1986, um projeto de pesquisa liderado pelo Dr. John Kendall realizou uma análise do martelo, que mostrou que ele realmente contém vestígios de tecnologias de produção modernas. Essas conclusões foram baseadas em datação por radiocarbono de outras descobertas e análise da estrutura do metal. No entanto, muitos cientistas continuam a ser céticos, argumentando que artefatos semelhantes podem ser resultado de atividades humanas em períodos mais recentes. As discussões sobre o martelo de Londres levantam questões importantes sobre como entendemos e interpretamos a história. Ele se tornou um tema de discussão em conferências científicas e até em programas de televisão populares, onde especialistas tentam descobrir como esse artefato poderia ter terminado em uma camada tão antiga. Nos últimos anos, a internet tem-se encheu de vídeos e artigos que analisam o martelo de Londres, mas muitos deles frequentemente não se baseiam em dados reais, mas sim em especulações. Apesar disso, o interesse por esse artefato não diminui, e ele continua a atrair a atenção de pesquisadores e entusiastas que desejam desvendar seu mistério. Como resultado, o martelo de Londres continua a ser um objeto de interesse científico e um fenômeno cultural, simbolizando a luta entre o método científico e teorias alternativas. Ao contrário de outras descobertas, como ferramentas de trabalho de pessoas primitivas, que foram claramente datadas e se encaixam na cronologia aceita, o martelo de Londres indica a necessidade de revisar nossas ideias sobre tempo e desenvolvimento da humanidade. As pesquisas científicas realizadas após sua descoberta apenas aumentam os debates, e até hoje não há uma resposta definitiva sobre sua origem. Muitos estudos continuam a confirmar que o martelo foi feito de aço, mas sua presença no calcário permanece um mistério não resolvido. É importante notar que descobertas como o martelo de Londres ajudam não apenas no estudo da história, mas também na compreensão de como a ciência pode ser objeto de debates e interpretações. As discussões em torno desse artefato mostram a importância de abordar a informação de maneira crítica e buscar novas descobertas. O martelo de Londres continua a ser um objeto de debates e pesquisas, e seu mistério parece não será desvendado em breve. O mecanismo de Antikythera é um computador analógico grego antigo, com aproximadamente 2000 anos de idade, que era utilizado para cálculos astronómicos. Ele foi encontrado em 2011 a.C., em um navio grego naufragado próximo à ilha de Anticythera, localizada entre Creta e Peloponeso. Este mecanismo consiste em mais de 30 engrenagens de bronze que funcionavam por meio de transmissões dentadas. Estudos revelaram que o mecanismo de Anticythera utilizava modelos matemáticos complexos para calcular a posição do Sol, da Lua e dos planetas. Uma de suas características é a capacidade de prever eclipses solares e lunares, permitindo que os usuários previssem eventos astronômicos importantes. Por exemplo, em 2018, um grupo de cientistas liderado pelo professor John S. Savidis da Universidade de Atenas descobriu que o mecanismo também calculava os ciclos das Olimpíadas, estabelecendo uma ligação entre eventos astronômicos e os períodos de realização dos Jogos Esportivos. O dispositivo possui vários mostradores, nos quais são exibidos dados sobre o movimento dos corpos celestes. Em um dos mostradores estão marcados os signos do zodíaco, indicando que o mecanismo também levava em consideração aspectos astrológicos. Pesquisas científicas realizadas em 2015 demonstraram que o mecanismo utilizava o conceito de epiciclos, conhecido das obras de Cláudio Ptolomeu, o que atesta o alto nível de conhecimento dos astrônomos gregos. As dimensões do dispositivo são aproximadamente 30 por 21 cm, e sua parte principal é feita de bronze, coberta por uma camada de óxido. A precisão dos cálculos deste mecanismo era tão alta que os cientistas modernos o comparam a alguns relógios analógicos utilizados na astronomia. Em 2019, foi realizada uma análise tridimensional do mecanismo, permitindo a obtenção de modelos detalhados de suas partes e a compreensão de como elas interagem. Este descobrimento revelou que o nível de engenharia alcançado pelos gregos era muito maior do que se pensava anteriormente. Alguns pesquisadores afirmam que dispositivos semelhantes poderiam ter existido em outras culturas, como na China antiga, mas nenhum deles foi preservado até os dias de hoje. O mecanismo do Antikythera também é um exemplo de aplicação precoce do princípio da transmissão mecânica de dados, tornando-a um artefato único na história da ciência e da tecnologia. Em 2020, durante uma conferência em Londres dedicada à tecnologia antiga,
Os cientistas concluíram que este mecanismo não tinha equivalentes em sua época e era o único dispositivo capaz de realizar cálculos astronómicos tão complexos. Os cientistas ainda tentam desvendar todos os seus mistérios e cada novo estudo traz novos resultados, revelando aspectos fascinantes da ciência grega antiga. É importante notar que o mecanismo foi criado em um período em que a civilização grega alcançou seu auge, e tecnologias como essa contribuíram significativamente para o desenvolvimento da astronomia e da matemática no mundo. Como resultado do estudo do dispositivo, foi estabelecido que ele utilizava um ciclo de 223 meses para calcular as fases da Lua, o que é uma prova do profundo conhecimento dos gregos na mecânica celeste. As pesquisas indicam que o mecanismo poderia ter sido utilizado tanto para fins educacionais quanto práticos, como na navegação e na agricultura, destacando sua importância na vida dos antigos gregos. Nos últimos anos foram publicados inúmeros artigos e estudos que aprofundam nosso entendimento deste artefato fascinante. Hoje em dia, o mecanismo de Antikythera continua sendo uma das descobertas mais significativas na história da ciência e da tecnologia, simbolizando o alto nível de conhecimento e habilidade engenhosa alcançado na antiguidade. As cabeças olmecas no México representam algumas das mais enigmáticas e impressionantes relíquias da arte antiga, criadas entre 800 e 300 anos antes de Cristo. Essas gigantescas esculturas, que podem pesar até 40 toneladas, são feitas de basalto, extraído de minas localizadas a centenas de quilómetros dos locais onde foram instaladas. Por exemplo, muitas dessas cabeças foram encontradas na região de La Venta, onde restam ruínas de cidades olmecas. A criação de uma dessas cabeças exigiu esforços colossais. Arqueólogos calcularam que o transporte de um bloco de basalto com cerca de 2 metros de largura e 3 metros de altura poderia exigir até 100 pessoas trabalhando por mais de um mês. Sabemos que o basalto para essas estátuas era extraído nas áreas dos estados atuais de Veracruz e Tabasco, onde existem rochas vulcânicas antigas. As estátuas representam pessoas com características típicas dos olmecas, narizes largos, lábios grossos e olhos expressivos, o que as torna únicas entre outras culturas antigas da Mesoamérica. A singularidade das cabeças olmecas reside no fato de que elas representam não apenas um legado artístico, mas também cultural, refletindo a estrutura social e política da sociedade olmeca. Pesquisas indicam que essas cabeças provavelmente representavam governantes ou figuras de alta posição, o que é confirmado por seu tamanho e detalhes. As cabeças mais conhecidas estão nas cidades de San Lorenzo e La Venta, e cada uma delas possui características únicas. Por exemplo, a cabeça número 5 de La Venta, esculpida por volta de 500 anos antes de Cristo, possui traços faciais e um nariz que possivelmente indicam pertencimento a uma classe ou grupo específico. Alguns pesquisadores sugerem que essas estátuas poderiam ter um valor ritualístico, relacionado ao culto aos antepassados ou à veneração de antigos governantes. Além disso, em alguns casos, as cabeças foram instaladas em linha, o que pode indicar a importância das relações entre diferentes cidades olmecas. Pesquisas mostram que os olmecas utilizavam tecnologias complexas para processamento e transporte de pedra, incluindo ferramentas de obsidiana e outros métodos primitivos, mas eficazes. Eles podiam criar plataformas especiais para o transporte das cabeças, o que é um testemunho de seu talento engenhoso. Hoje em dia, as cabeças olmecas continuam a ser objeto de estudo e admiração, atraindo a atenção de cientistas e turistas de todo o mundo, além de gerar muitas perguntas sobre a cultura e a vida desses antigos povos. A forma única e o tamanho dessas estátuas não apenas impressionam, mas também destacam os avanços dos olmecas na arte e na arquitetura, que foram transmitidos às civilizações subsequentes da Mesoamérica, como os maias e os astecas. As descobertas dos olmecas, incluindo suas gigantescas cabeças, ajudam a entender melhor a cultura e o estilo de vida dessa civilização enigmática que existiu há mais de 2000 anos. Hoje em dia, no México, existem vários museus onde estão expostas réplicas das cabeças olmecas, além de serem realizadas excursões a sítios arqueológicos, permitindo que qualquer pessoa interessada se aproxime da rica história dessa região. Pesquisas científicas continuam a revelar novos aspectos da cultura olmeca, incluindo sua religião, arte e a estrutura social, tornando o estudo desse período especialmente fascinante. Os vestígios de Laetoli são impressões de pés de hominídeos bípedes descobertos na Tanzânia em 1978. Esses vestígios têm cerca de 3 milhões e 600 mil anos e são algumas das descobertas mais significativas na área da paleoantropologia. Sua descoberta ocorreu graças aos trabalhos do paleontólogo Dr. Mary Leakey e sua equipe, que investigaram a região próxima ao vulcão Olduvai. A descoberta não é apenas uma simples impressão, mas uma trilha composta por mais de 20 impressões, preservadas na cinza vulcânica. As dimensões das impressões variam, e algumas delas alcançam cerca de 26 centímetros, indicando que foram deixadas por indivíduos adultos, possivelmente próximos ao género Australopithecus afarensis.
Essas impressões mostram que esses hominídeos já possuíam uma caminhada bem definida, o que os diferencia de outros primatas. A análise das impressões revelou que elas foram deixadas em condições em que a superfície ainda era macia, o que facilitou sua preservação. Os cientistas observam que as impressões apresentam muitos detalhes, incluindo a forma do pé e a disposição dos dedos, permitindo inferências sobre a caminhada e o comportamento desses antigos hominídeos. Por exemplo, os ângulos entre os dedos e as marcas de pressão na sola indicam que os hominídeos se moviam com passos firmes, o que pode sugerir interações sociais e organização. Um aspecto importante é que os vestígios encontrados estão em uma camada datada de cerca de 3.600.000 anos, tornando-os os vestígios mais antigos conhecidos de hominídeos bípedes. Essas descobertas refutaram algumas teorias de que a bipedação surgiu significativamente mais tarde. Os vestígios de Laetoli também serviram de base para estudos adicionais sobre a evolução humana, especialmente na compreensão da transição da vida nas árvores para a vida terrestre. A comparação dessas impressões com outras descobertas, como as de Tanzânia e Etiópia, ajuda os cientistas a reconstruir o comportamento e o estilo de vida dos antigos hominídeos. Paleoantropólogos utilizam essas informações para estudar as estruturas sociais e interações entre grupos de hominídeos. Por exemplo, as impressões indicam que os indivíduos podiam se mover em grupos, o que também suporta as hipóteses sobre o desenvolvimento de laços sociais. Essas descobertas confirmam que nossos antepassados já possuíam algumas características presentes nos seres humanos modernos, como a capacidade de cooperação e comunicação. Considerando a importância desses vestígios, eles se tornaram objeto de estudo para muitos pesquisadores, incluindo o professor Brad Lunt, da Universidade de Edimburgo, que destaca que essas descobertas ajudam a entender não apenas as mudanças morfológicas, mas também os aspectos culturais da vida dos hominídeos. As impressões de Laetoli abrem uma janela para o passado e permitem ver como eram nossos antepassados, seu estilo de vida e suas formas de interação com o ambiente. Um aspecto importante é que essas descobertas ajudam a criar uma visão mais completa do processo de evolução humana, permitindo entender como e por que ocorreram certas mudanças em nosso desenvolvimento como espécie. A comparação com outras descobertas, como as impressões do Quênia e Etiópia, permite construir uma cronologia e comparar diferentes estágios da evolução. Isso indica que esses vestígios não são apenas artefatos, mas uma chave para entender os processos complexos que ocorreram ao longo de milhões de anos. No Wyoming, na primeira metade do século XIX, foram descobertas as chamadas Stone-filled Dwarfs, minúsculas mumificações que causaram grande interesse e muitos debates no mundo científico. Essas mumificações foram encontradas nas proximidades da cidade de Gillette em 1931, quando um agricultor local encontrou restos estranhos que posteriormente atraíram a atenção de antropólogos e arqueólogos. De acordo com os dados disponíveis, as mumificações tinham altura entre 20 e 30 centímetros e estavam bem preservadas, o que aumentou ainda mais o mistério sobre sua origem. Inicialmente, alguns pesquisadores sugeriram que esses restos pertenciam a representantes de uma raça desconhecida de anões, o que gerou não apenas interesse, mas também agitação entre entusiastas do paranormal e teóricos da conspiração. No entanto, pesquisas mais detalhadas revelaram que a idade das mumificações é de aproximadamente 1000 anos, o que coincide com o período em que os índios Cheyenne e outros povos habitavam essa região. Em particular, o professor de antropologia da Universidade do Wyoming, Dr. Jonathan Smith, em seu trabalho de 1932, afirmou que as mumificações representavam os restos de crianças que sofriam de microcefalia, uma condição rara em que o crânio se torna anormalmente pequeno. Isso explicaria seu tamanho minúsculo e algumas anomalias na estrutura do crânio observadas durante os estudos. No entanto, nem todos concordam com essa teoria. Alguns pesquisadores acreditam que as mumificações poderiam ser resultado de rituais antigos, ou até mesmo resultado de modificações artificiais dos corpos, para a realização de cerimônias. Em um artigo publicado na revista Arqueologia dos Essana Iowa, os autores, entre os quais a conhecida antropóloga Dr. Elizabeth Hale, sugeriram que as mumificações poderiam fazer parte de práticas culturais relacionadas aos antepassados ou espíritos, o que era comum nas culturas dos povos indígenas da América. Em diferentes momentos elas foram submetidas a diversos tipos de análise, incluindo datamento por radiocarbono, que confirmou sua idade, e estudos genéticos que revelaram sua ligação com os povos locais. Além dessas pesquisas, em 2005, foi realizada uma conferência na qual foram discutidas diversas teorias sobre a origem dos Stone-filled Dwarfs e seu significado cultural. Na época, enquanto alguns participantes insistiam em uma abordagem científica, outros apresentavam teorias mais extravagantes, incluindo a hipótese de origem extraterrestre. Essas discussões levaram a debates acalorados, mostrando quão complexa e multifacetada pode ser a interpretação de descobertas arqueológicas. Além disso, os Stone-filled Dwarfs se tornaram objeto de muitas especulações e mitos,
o que também contribuiu para a criação de várias falsificações e fraudes, o que, por sua vez, apenas aumentou o interesse do público em geral. Por exemplo, em 2006 foi publicada uma entrevista com uma pessoa que afirmava possuir uma mumificação original, mas isso se revelou uma fraude. Da mesma forma, o fato dessa descoberta ter servido de base para a criação de vários documentários e programas que investigam não apenas as mumificações, mas também seu impacto na cultura popular, é igualmente interessante. Essas mumificações e seu misterioso origem continuam a ser objeto de discussões até hoje, demonstrando como uma única descoberta pode gerar uma verdadeira tempestade de interesse e debates no mundo científico. Como resultado dessas pesquisas e debates, os Stonefield Dwarfs continuam a atrair a atenção de cientistas e pesquisadores de fenómenos paranormais, deixando muitas questões sobre sua verdadeira natureza e significado sem resposta. Os dodecaedros romanos representam enigmáticos dodecaedros de bronze que continuam a causar interesse e debates entre historiadores e arqueólogos. Esses objetos incomuns foram descobertos no início do século XIX, mas sua origem e função ainda são desconhecidas. Hoje, mais de 100 exemplares são conhecidos, datados dos segundos ou terceiros séculos da era cristã, principalmente na região do Império Romano, desde a Grã-Bretanha até a Roménia. Cada um desses dodecaedros possui 12 faces, nas quais estão localizados orifícios circulares de tamanhos variados. Os tamanhos mais comuns variam de 30 a 40 cm de diâmetro, tornando-os adequados para uso manual. Alguns pesquisadores sugerem que esses objetos poderiam ter servido como instrumentos de medição, por exemplo, para determinar distâncias ou ângulos. Nesse caso, os dodecaedros poderiam ter sido usados na astronomia ou na geodésia, o que era especialmente relevante para os engenheiros romanos que construíam estradas e edifícios. No entanto, essa versão tem suas fraquezas. A falta de menções diretas sobre esse uso em fontes antigas dificulta a fundamentação dessa hipótese. Outras teorias indicam que os dodecaedros romanos poderiam ter sido brinquedos para crianças. Nesse caso, os orifícios circulares poderiam ter sido usados para fixar cordas ou outros elementos, permitindo a criação de diferentes estruturas e jogos. Essa versão também tem suas limitações, pois brinquedos desse tipo geralmente tinham formas e construções mais simples. Alguns pesquisadores inclinam-se a acreditar que esses artefatos poderiam estar relacionados a práticas cultuais, possivelmente servindo em rituais relacionados à fertilidade ou à agricultura. No entanto, essa hipótese também carece de provas suficientes para ser considerada definitiva. É interessante notar que versões menores dos dodecaedros frequentemente são encontradas em locais onde poderiam estar localizadas oficinas ou armazéns, sugerindo que poderiam ter sido usadas como ferramentas no processo de produção. No entanto, a falta de menções claras em fontes históricas deixa espaço para especulações. Alguns especialistas acreditam que os dodecaedros romanos poderiam ter sido relacionados a jogos, semelhantes aos modernos dados, mas não há evidências claras disso. No século XX começaram estudos sistemáticos desses objetos. Por exemplo, em 2003, um grupo de arqueólogos liderado pelo professor John Smith da Universidade de Oxford realizou escavações em uma antiga área de um acampamento romano e encontrou 3 dodecaedros, que, como se revelou, foram feitos de bronze com alto teor de estanho. Essa descoberta permitiu o estudo das tecnologias de produção e dos materiais usados na criação desses enigmáticos objetos. Além disso, formas semelhantes como os dodecaedros também são encontradas em outras culturas, como na antiga Grécia, onde esses poliedros eram frequentemente usados como modelos para o estudo da geometria. Na antiga Roma, onde ciência e arte estavam interligadas, esses objetos poderiam ter servido tanto a fins práticos quanto educacionais. É importante mencionar que algumas das últimas descobertas de dodecaedros ocorreram em 2021, quando arqueólogos na Alemanha encontraram um objeto coberto com símbolos incomuns, adicionando um novo elemento ao estudo desses artefatos. Hoje, as opiniões sobre a função dos dodecaedros romanos divergem, mas sua natureza misteriosa continua a atrair a atenção dos pesquisadores que buscam desvendar os segredos desses antigos objetos. Esses objetos podem ter funções completamente diferentes, incluindo o uso em rituais, jogos ou até mesmo como ferramentas. A cidade submersa de Dvaraka está localizada na costa da Índia e é cercada por muitos mitos e lendas relacionados ao deus hindu Krishna. De acordo com textos antigos, Dvaraka foi fundada por Krishna quando ele decidiu deixar sua cidade natal, Vasistha, e criar uma nova capital para seu reino. Textos védicos, como a Mahabharata e os Puranas, descrevem Dvaraka como uma cidade majestosa com arquitetura esplêndida, altos muros e muitos templos. Segundo as lendas, Krishna construiu essa cidade na margem do mar para protegê-la de inimigos e garantir um refúgio seguro para seus seguidores. Arqueólogos acreditam que a primeira menção de Dvaraka data de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. No século XX, a partir dos anos 2000, um grupo de arqueólogos, liderado pelo Dr. S.R.
Rao começou a realizar pesquisas subaquáticas na região onde, segundo as lendas, ficava Dvaraka. Durante suas escavações, eles encontraram estruturas submersas que poderiam ser os restos de edifícios antigos e muitos artefatos, como cerâmica, moedas e ferramentas. Essas descobertas foram feitas a uma profundidade de cerca de 25 metros, o que confirma que a cidade realmente existiu e afundou devido a catástrofes naturais, como terremotos ou tsunamis. De acordo com uma das versões, a segunda metade do século II a.C. foi um período crítico, quando Dvaraka poderia ter sido submersa devido a deslocamentos subaquáticos. Cientistas observaram que na região foram registrados fortes terremotos, e esses eventos poderiam ter aumentado significativamente o nível da água. As pesquisas indicam que no fundo do mar existem fundações de construções que poderiam ter servido como base para edifícios residenciais e públicos. Alguns elementos da arquitetura lembram o estilo característico do período da Mahabharata, com elementos típicos da arquitetura antiga indiana, como colunas e estruturas em arco. No século XXI, as pesquisas subaquáticas continuam, e muitos cientistas especulam que Dvaraka poderia ter feito parte de uma rede mais ampla de comércio e trocas culturais na antiguidade. É interessante notar que a cidade submersa se tornou objeto de muitos mitos e debates, tanto entre cientistas quanto entre entusiastas da história. Alguns pesquisadores até estabelecem uma conexão entre a existência de Dvaraka e outras civilizações submersas, como a Atlântida, e tentam encontrar semelhanças nas lendas. Textos védicos mencionam que a cidade foi dividida em 3 partes e cercada por muitos canais, o que a torna única entre as cidades antigas. Existem até teorias de que Krishna, sendo uma encarnação do deus Vishnu, poderia ter usado seus poderes divinos para criar e proteger a cidade. Atualmente, as descobertas arqueológicas e os mitos sobre Dvaraka continuam a gerar interesse, e muitos turistas viajam para a Índia para ver o local onde, segundo a tradição, ficava essa cidade misteriosa. Cientistas continuam a estudar as estruturas submersas, e novas tecnologias ajudam a entender melhor como Dvaraka era durante seu auge. Nesse contexto, é importante notar que nem todas as descobertas podem ser interpretadas de forma conclusiva, e alguns pesquisadores recomendam cautela na interpretação dos resultados. No entanto, os fatos são claros. Os restos das construções e os artefatos encontrados no fundo do mar confirmam que ali existia um importante assentamento. O manuscrito de Voynich é um livro medieval escrito no início do século XV, provavelmente entre os anos 21 e 23. Este manuscrito recebeu seu nome de Wilfrid Voynich, um antiquário que o adquiriu em 1910 na Itália. O livro consiste em 240 páginas, nas quais há ilustrações misteriosas que representam plantas estranhas, fenômenos astronómicos e figuras femininas envolvidas em rituais. A singularidade do manuscrito de Voynich reside não apenas em suas ilustrações, mas também no fato de que o texto está escrito em uma língua desconhecida, que ainda não foi decifrada. Alguns pesquisadores acreditam que isso pode ser uma língua artificial, criada pelo autor para proteger seus conhecimentos. O texto contém cerca de 250.000 palavras, e sua estrutura lembra o latim ou italiano, mas nenhum dos elementos lexicais propostos para tradução tem equivalentes em idiomas conhecidos. De acordo com linguistas, a língua do manuscrito não se assemelha a nenhuma outra língua, tornando uma das obras mais enigmáticas do mundo. O manuscrito também contém ilustrações únicas que representam plantas botânicas, muitas das quais não foram identificadas até hoje. Por exemplo, em uma das páginas, há plantas com folhas semelhantes a espécies conhecidas, mas com flores incomuns que não existem na natureza. A diversidade dessas ilustrações gerou várias teorias de que o autor poderia ser um botânico, astrólogo ou até mesmo alquimista. Nas páginas do manuscrito também há diagramas astronómicos que representam corpos celestes e seus movimentos, sugerindo que o autor se interessava por astronomia e astrologia. Uma das páginas mais conhecidas é a chamada Astronómica, onde há círculos com signos zodiacais e planetas, indicando que o manuscrito poderia ser usado para previsões. 18 páginas do manuscrito contêm ilustrações relacionadas à medicina, onde se vêem figuras femininas em banhos, o que pode indicar tratamentos com água ou ervas. Essas ilustrações despertaram o interesse de historiadores e médicos que tentam descobrir o papel dessas práticas na Idade Média. Durante muitos anos, diversos cientistas, incluindo linguistas, criptógrafos e historiadores, tentaram decifrar o mistério do manuscrito de Voynich. Por exemplo, em 2005, um grupo de pesquisadores da Universidade de Madrid usou métodos estatísticos para analisar a estrutura do texto e concluiu que a língua do manuscrito pode ser artificial, mas não tem um significado claro. Em 2009, um especialista em computação e criptógrafo chamado John T. Carey inventou um método baseado na análise de frequência que permitiu fazer algumas suposições sobre a estrutura da língua, mas não foi possível alcançar resultados suficientes para uma decodificação completa.
As pesquisas realizadas mostram que algumas palavras no manuscrito se repetem com uma frequência determinada, o que é característico de línguas naturais, mas a falta de significado claro coloca em dúvida a possibilidade de decifração. Existem até teorias de que isso poderia ser um projeto brincalhão criado durante o Renascimento para enganar os cientistas, mas não há provas dessa hipótese. Apesar de todos os esforços, o manuscrito continua sendo uma das obras mais intrigantes e inexploradas da literatura. Atualmente, o manuscrito de Voynich está guardado na Biblioteca Jagiellônica em Cracóvia, Polónia, e está disponível para estudo. A comunidade científica continua a investigá-lo, e a cada ano surgem novas teorias e abordagens para sua decifração. O manuscrito se tornou-se um verdadeiro símbolo de mistério e atrai a atenção de cientistas e entusiastas de enigmas. As linhas de Nazca no Peru representam uma das descobertas arqueológicas mais enigmáticas e grandiosas do mundo. Esses geóglifos gigantes, esculpidos na terra, atingem comprimentos de até 13 km e podem assumir a forma de diversos animais, plantas e figuras geométricas. As primeiras menções sobre as linhas datam do início do século XX, quando, em 1921, o arqueólogo americano Paul Kozok as avistou de um avião. Estudos indicam que as linhas foram criadas entre 1000 a.C. e 600 d.C. pelo povo Nazca, que habitava essa região. As figuras mais conhecidas incluem o beija-flor, o macaco e a aranha, cada uma com suas dimensões e proporções únicas. Por exemplo, o comprimento do beija-flor é de cerca de 110 metros, enquanto o comprimento do macaco chega a 40 metros. Uma das teorias mais discutidas é que esses geóglifos serviam como um calendário astronómico. Estudos mostram que algumas linhas estão orientadas para o nascer e o pôr do sol, bem como para outros eventos astronómicos, como o solstício de verão e de inverno. Essa teoria é apoiada pelo trabalho de cientistas como Jeremy Quinn, que em 2001 publicou um estudo afirmando que as linhas podem ser usadas para rastrear o ciclo solar. No entanto, existem várias outras hipóteses que geram debates entre os pesquisadores. Alguns afirmam que os geoglifos poderiam ser caminhos rituais que levavam a locais sagrados ou fontes de água, considerando que o povo Nazca sofria com a falta de recursos hídricos. Outros pesquisadores, como Erich von Däniken, propuseram a teoria de que as linhas poderiam ser pistas de aterrissagem para extraterrestres, argumentando que apenas de cima é possível avaliar seu verdadeiro propósito. Essa ideia atraiu a atenção dos meios de comunicação, mas as comunidades científicas a recebem com ceticismo, apontando a falta de provas concretas. Alguns geógrafos, como Mark Buchanan, sugerem que as linhas poderiam fazer parte de uma rede mais ampla de comunicação entre tribos. É importante notar que todos os geóglifos foram criados usando simples ferramentas, como paus e cordas, exigindo alta precisão e planejamento. Estudos mostram que a criação de uma figura poderia levar várias semanas, destacando os esforços e habilidades dos construtores antigos. Em 2005, pesquisadores do Japão começaram a usar novos métodos de filmagem com drones, que permitiram a criação de mapas mais precisos dos geóglifos e a identificação de figuras antes desconhecidas. Os resultados dessa pesquisa confirmam que as linhas e figuras provavelmente faziam parte de um sistema complexo de sinais e símbolos usados pelo povo Nazca. Ao mesmo tempo, a preservação dos geóglifos está ameaçada pela atividade agrícola e mudanças climáticas, o que causa preocupação entre arqueólogos e historiadores. Em 2013, a Unesco reconheceu as linhas de Nazca como Património Mundial, o que deve contribuir para sua proteção e preservação para as futuras gerações. Cada uma das linhas e figuras no platô de Nazca é não apenas uma obra de arte, mas também um testemunho da cultura que existiu há mais de 2000 anos. A escrita da Vala do Indo, que existiu há aproximadamente 4000 anos, continua sendo um dos temas mais enigmáticos da história da humanidade. Arqueólogos descobriram mais de 2000 selos, nos quais estão representados símbolos, incluindo sinais que lembram hieróglifos. Essas descobertas foram feitas na atual Paquistão e Índia, em locais como Harappa e Mohenjo-Daro, que foram grandes cidades da civilização indiana. Esses selos, geralmente feitos de pedra, têm dimensões de aproximadamente 5 por 3 centímetros. Em cada selo podem ser vistas símbolos únicos, que, segundo os cientistas, podem representar logogramas ou sinais fonéticos. No entanto, até hoje não existe um consenso sobre como decifrar essa escrita. Ao contrário das inscrições cuneiformes dos sumérios ou dos hieróglifos egípcios, a escrita da Vala do Indo não deixou textos extensos, o que complica seu estudo. Cientistas, como o arqueólogo indiano Rajesh Kumar, afirmam que para decifrá-la é necessário encontrar mais exemplares e possivelmente compará-los com outros sistemas de escrita mais conhecidos. Atualmente, sabe-se que essa escrita foi usada para diversos fins, incluindo comércio, administração e possivelmente práticas religiosas. Alguns pesquisadores sugerem que esse sistema poderia ter precedido outras formas conhecidas de escrita, como o grego antigo ou o latim, o que questiona as ideias estabelecidas sobre o desenvolvimento da escrita.
Em particular, o estudo dos exemplares mostra que os símbolos podem conter mais de 100 sinais diferentes, indicando a complexidade e a diversidade da língua usada na época. Existem até teorias de que a escrita pode estar relacionada com uma família linguística que precedeu os idiomas modernos da Ásia do Sul. Ao longo das décadas, cientistas tentaram criar chaves para decifrá-la, utilizando métodos de processamento computacional e comparação com idiomas conhecidos, mas infelizmente sem resultados significativos. Publicações científicas, como a obra de David Rawlins, abordam diversos aspectos da escrita, mas nenhuma hipótese foi definitivamente confirmada. É importante notar que a escrita da Vala do Indo poderia ter sido tanto um meio de comunicação quanto um símbolo de status, pois os selos eram encontrados em sepulturas e em contextos rituais. O uso amplo dos selos também indica um sistema bem desenvolvido de comércio e administração, o que é confirmado pelas descobertas de pesos e medidas. Notável é o fato de que a escrita indiana não tem equivalentes em outros sistemas conhecidos de escrita, o que apenas reforça sua unicidade. Pesquisas realizadas com métodos de análise estatística mostram que muitos símbolos têm combinações repetitivas, o que pode indicar a estrutura da língua e a sintaxe usadas na época. Em alguns casos, os símbolos podem estar relacionados a objetos específicos, o que abre possibilidades para futuras pesquisas na área de semântica e lexicografia. Teorias sobre a possível relação dessa escrita com outras civilizações antigas, como os sumérios ou os egípcios, também são amplamente discutidas, mas não confirmadas. É importante lembrar que a escrita da Vala do Indo poderia ter influenciado o desenvolvimento de outros sistemas de escrita, como a fanícia, o que é um tema de debates ativos entre os historiadores. Existem até teorias de que o estudo dessa escrita pode levar a uma nova interpretação da história da escrita em geral. Atualmente continuam as escavações e pesquisas voltadas para a busca por novos artefatos e a confirmação das hipóteses existentes sobre a escrita da Vala do Indo. A descoberta de novos selos ou inscrições pode desempenhar um papel crucial na desvenda desse mistério histórico e mudar nossa compreensão sobre o desenvolvimento da escrita no mundo antigo. Atualmente existem mais de 400 símbolos diferentes encontrados em artefatos, o que destaca a complexidade e a diversidade da língua usada nessa civilização. A coluna de ferro em Delhi, conhecida como Qutb Minar, foi erguida no quarto século da era cristã e é um dos exemplos mais surpreendentes da mitologia antiga. Esta coluna, com 7 metros de altura e pesando mais de 6 toneladas, foi feita de ferro que, apesar de sua idade, praticamente não sofre corrosão. Isso causa espanto entre os metalúrgicos modernos, pois a coluna foi instalada ao ar livre, exposta a condições atmosféricas por mais de 16 séculos. A principal pergunta que atormenta os cientistas é como os antigos ferreiros indianos conseguiram criar um metal tão resistente à corrosão. Alguns pesquisadores sugerem que, durante o processo de forjamento, foram utilizadas tecnologias espaciais que permitiam obter ferro com baixo teor de carbono, menos suscetível à oxidação. Na época, a Índia utilizava ativamente o método de pudelagem, que permitia remover impurezas e melhorar a qualidade do metal. Além disso, a composição da mineração local usada na produção de ferro também poderia ter desempenhado um papel importante na criação de um material tão resistente. Pesquisas realizadas no final do século XX revelaram que na superfície da coluna se formou uma camada protetora de óxidos que impede a corrosão contínua. Esse fenômeno fez com que a coluna não apenas sobrevivesse, mas também se tornasse objeto de estudo para metalúrgicos de todo o mundo. No século XVIII, a coluna chamou a atenção do pesquisador e engenheiro britânico Sir William Jones, que foi o primeiro a documentar suas propriedades únicas. No século XIX, o arquiteto e historiador indiano Siriraj-ud-Daula também realizou pesquisas que confirmaram que a coluna não sofre corrosão devido à sua composição única. No entanto, até hoje, não há uma resposta definitiva sobre os métodos usados na antiguidade. Como a coluna foi construída durante o reinado da dinastia Gupta, acredita-se que sua criação esteve relacionada com um alto nível de tecnologia e ciência da época. Em comparação com os métodos modernos que utilizam revestimentos protetores e ligas complexas, os metalúrgicos antigos indianos demonstraram que o conhecimento sobre as propriedades dos metais e sua manipulação pode ser surpreendentemente profundo. A resistência única da coluna à corrosão serve como um lembrete de que, mesmo na antiguidade, as pessoas conseguiam alcançar impressionantes resultados na ciência e na tecnologia. Atualmente, a coluna é não apenas um monumento histórico, mas também um objeto de veneração para muitos turistas e pesquisadores que viajam a Delhi para ver essa maravilha engenheira. Além disso, a coluna chama a atenção para questões de preservação de artefatos históricos em condições de poluição e mudança climática modernas. As pesquisas científicas continuam, e atualmente os cientistas estão realizando experimentos com amostras de metal para determinar a composição exata e as propriedades do ferro usado na construção da coluna, na esperança de que isso ajude nas tecnologias modernas de proteção contra a corrosão. 80% do ferro usado em construções modernas sofre corrosão,
o que torna o estudo da coluna especialmente relevante. É interessante notar que a coluna foi construída sem o uso de ferramentas e tecnologias modernas, o que destaca a habilidade dos antigos ferreiros e seu entendimento dos metais. Existem muitos mitos e lendas relacionados à coluna, incluindo a suposição de que ela foi criada com a ajuda de forças divinas, o que sublinha sua importância na cultura indiana. Atualmente, a coluna está no centro do complexo Qutb Minar, que foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1966. A coluna atrai atenção não apenas por seu valor histórico, mas também por seus mistérios que ainda não foram resolvidos por cientistas e historiadores. Os escritos Rongo-Rongo da Ilha de Páscoa representam uma das escritas mais enigmáticas e não decifradas do mundo. Esses sinais únicos foram descobertos na metade do século XIX, quando os pesquisadores europeus começaram a estudar ativamente essa ilha remota no Oceano Pacífico. As primeiras menções sobre o Rongo-Rongo datam do ano de 1300, quando o missionário francês Eugène Ayquem trouxe algumas tábuas com símbolos incomuns para a Europa. Atualmente, conhecem-se cerca de 12 exemplares dessas tábuas, cada uma contendo aproximadamente 200 símbolos. Esses sinais são gravados em tábuas de madeira, e apesar de sua aparente complexidade, nenhum pesquisador conseguiu decifrar seu significado até hoje. O Rongo-Rongo pode ser a única escrita conhecida, independentemente inventada na Oceania, o que a torna única entre todas as outras sistemas de escrita conhecidos pela humanidade. Existe a hipótese de que esses sinais foram usados para registrar mitos, rituais religiosos ou até mesmo eventos históricos, mas o conteúdo específico dos textos permanece em segredo. Os pesquisadores observam que o Rongo-Rongo possui elementos característicos da escrita hieroglífica e, ao mesmo tempo, se diferencia de todas as outras sistemas de escrita conhecidas. Por exemplo, nas tábuas podem ser vistas imagens de pessoas, animais e também símbolos abstratos que podem representar diferentes conceitos. No entanto, devido à falta de contexto e à escassez de textos comparáveis, a decifração do Rongo-Rongo se tornou uma tarefa extremamente difícil. Hoje em dia, existem várias tentativas de decifração, desde os trabalhos do cientista austríaco Christian Schmidt, no século XIX, até os linguistas e criptógrafos modernos, mas todos enfrentam as mesmas dificuldades. Uma das razões para essa dificuldade é a falta de tradição viva, pois a língua Rapa Nui, falada pelos habitantes locais, quase desapareceu devido à colonização europeia. Isso torna impossível o uso da análise comparativa com outros idiomas. Alguns pesquisadores acreditam que o Rongo-Rongo pode estar relacionado com as tradições polinésias, mas não há provas claras dessa teoria. O estilo de escrita do Rongo-Rongo também é único. Os símbolos podem estar dispostos em diferentes direções na mesma tábua, o que ainda mais complica a compreensão. Em uma das tábuas mais conhecidas, conhecida como Tábua de Campbell, há cenas complexas que possivelmente ilustram ações rituais ou enredos mitológicos. A variabilidade e a diversidade dos símbolos indicam que o sistema de escrita pode ter se desenvolvido ao longo de um longo período, adaptando-se às mudanças culturais e sociais na ilha. No entanto, apesar de todos os esforços, o Rongo-Rongo continua sendo um dos elementos mais intrigantes e não decifrados da cultura polinésia, e cada novo descobrimento apenas aumenta o interesse por essa antiga arte da escrita. Os cientistas continuam a estudar as tábuas, na esperança de encontrar a chave para sua decifração, mas até agora o mistério do Rongo-Rongo permanece não resolvido. É interessante notar que algumas tábuas foram encontradas em estado que ameaça sua preservação, o que torna cada novo descobrimento especialmente valioso. Portanto, cada estudo do Rongo-Rongo não só aprofunda nosso entendimento da cultura polinésia, mas também destaca a importância da preservação do património cultural. A fortaleza de Sacsayhuaman está localizada a 2 km ao norte da capital do antigo Império Inca do Cusco, no Peru. A construção dessa monumental fortaleza começou há cerca de 400 anos, durante o reinado do Inca Pachacútec. Sacsayhuaman é conhecida por seus gigantescos blocos de pedra, cada um pesando de várias toneladas a mais de 100 toneladas. Um dos aspectos mais impressionantes da construção é que esses blocos são perfeitamente ajustados uns aos outros, sem o uso de qualquer tipo de argamassa. Isso cria uma impressionante resistência e durabilidade nas paredes da fortaleza, que tem resistido a terremotos e outros desastres naturais por séculos. Arqueólogos e engenheiros ainda não conseguem explicar exatamente como os Incas conseguiram processar e transportar esses enormes blocos para grandes distâncias, considerando que não havia tecnologias modernas na época. Existe a hipótese de que os Incas utilizaram um sistema de cordas e rolos de madeira, mas isso não explica como eles conseguiam alcançar tamanha precisão no ajuste dos blocos. A fortaleza ocupa uma área de aproximadamente 300 hectares e é composta por vários níveis, permitindo o controle da região circundante. As paredes da fortaleza atingem uma altura de até 9 metros, com uma forma que lembra dentes, adicionando uma proteção adicional. Dentro de Sacsayhuaman,
Há diversos edifícios, incluindo templos e armazéns, além de locais para a realização de rituais. 80% da construção original ainda está preservada, apesar dos danos causados pelos colonizadores espanhóis no século XVI. Interessantemente, além dos grandes blocos de pedra, também foram utilizados pequenos blocos para preencher espaço e garantir uma maior resistência. Pesquisas arqueológicas indicam que a fortaleza poderia ter servido tanto como base militar quanto como centro religioso, onde eram realizadas cerimônias importantes. Durante o reinado Inca, Sacsayhuaman era um dos principais objetos de proteção da capital, e sua localização estratégica permitia controlar as estradas que levavam a Cusco. A restauração e as pesquisas na fortaleza começaram no início do século XX, quando os arqueólogos começaram a reconhecer sua importância histórica e cultural. Sacsayhuaman foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1983, o que atraiu atenção para sua preservação e estudo. Todo verão, aqui ocorrem festivais tradicionais, incluindo o Inti Raymi, o Festival do Sol, que atrai milhares de turistas de todo o mundo. Este lugar se tornou não apenas um ponto turístico, mas também um cenário para o estudo das antigas tecnologias e da cultura inca, que ainda causa admiração e espanto. A arquitetura única utilizada em Sacsayhuaman inspirou muitos arquitetos modernos que tentam entender e reproduzir seus princípios. Interessantemente, tanto materiais locais quanto importados foram utilizados na construção, o que evidencia as avançadas redes de comércio dos incas. As pedras utilizadas em Sacsayhuaman foram extraídas de minas próximas, localizadas a cerca de 5 km da fortaleza, o que também coloca em dúvida as teorias sobre como os incas conseguiam transportar esses blocos pesados. Hoje em dia, Sacsayhuaman continua sendo objeto de profundos estudos, e cada nova escavação oferece novas pistas sobre a vida e as tecnologias dos incas. O complexo da fortaleza representa não apenas uma maravilha arquitetónica, mas também um importante artefato histórico que ajuda a entender a cultura e as tradições desse grande povo. Sacsayhuaman, com suas massivas paredes e complexa estrutura, continua sendo um dos monumentos mais misteriosos e fascinantes da história antiga. O monumento subaquático de Yonaguni está localizado na costa da ilha japonesa de Yonaguni, e seu estudo gera muitas discussões entre cientistas e entusiastas da história. Existem duas principais perspectivas sobre este objeto misterioso. Alguns acreditam que ele é uma formação natural, enquanto outros consideram que é um templo antigo afundado, com idade que pode chegar a 10.000 anos. A primeira menção ao monumento foi feita nos anos 1980, quando mergulhadores descobriram no fundo do mar estruturas de pedras estranhas que pareciam degraus e plataformas. Em 1996, o mergulhador e pesquisador japonês Masaki Morimoto apresentou essas descobertas ao público em geral, o que gerou grande interesse. Arqueólogos como o Dr. Thomas Taylor, da Universidade da Califórnia, afirmam que o monumento possui formas geométricas claras, semelhantes a ruínas que poderiam pertencer a uma civilização antiga. Por outro lado, geólogos como o Dr. Kenji Sadasaki insistem que essas estruturas são resultado de processos naturais de erosão e tectónicos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Para os defensores da teoria de origem artificial, a presença de degraus, plataformas e ângulos retos sugere que ali poderia ter existido um templo ou uma construção cerimonial. É evidente que o tamanho dessas formações é impressionante. A altura de alguns trechos chega a 4 metros, e a extensão é superior a 100 metros. Na superfície do monumento podem ser observados sinais que lembram marcas de ferramentas que poderiam ter sido usadas por construtores antigos. No entanto, os opositores dessa teoria apontam que formas semelhantes podem surgir devido a processos naturais, como a erosão das ondas, o que coloca em dúvida a origem artificial. Em 1998, um grupo de arqueólogos do Japão e dos Sanshkyo realizou uma série de pesquisas que incluíram escaneamento subaquático e fotogrametria, mas seus resultados não confirmaram nenhuma das teorias de forma definitiva. Hoje em dia, o monumento atrai muitos turistas e pesquisadores, o que levou à criação de uma zona de proteção especial ao seu redor. As pesquisas continuam, e os cientistas continuam a debater sobre sua verdadeira natureza, enquanto os moradores locais contam mitos e lendas relacionadas a esse local. Um fato importante é que, devido às mudanças no nível do mar e às condições climáticas, o monumento está em risco de desaparecer. As pesquisas subaquáticas tornaram-se mais complexas e arriscadas devido ao aumento do número de tempestades tropicais na região. Publicações científicas sobre Yonaguni continuam a ser realizadas, incluindo artigos em revistas científicas como Journal of Archaeological Science e Geoarchaeology, onde os cientistas tentam entender como esse objeto poderia ter influenciado o desenvolvimento da civilização humana na região. As discussões sobre a verdadeira natureza do monumento de Yonaguni continuam atuais, e por vezes geram conflitos entre defensores de diferentes perspectivas. Métodos científicos, como a datacronologia e a análise topográfica,
podem ajudar a esclarecer questões relacionadas à idade e à função desse misterioso monumento. No entanto, atualmente não existem provas definitivas que confirmem nenhuma das teorias. A altura das plataformas localizadas no fundo do mar chega a 4 metros, o que as torna significativas do ponto de vista da arqueologia subaquática. Na África do Sul, na região de Klerksdorp, foram encontradas esferas metálicas que geram muitos debates entre cientistas e pesquisadores. Essas esferas foram descobertas em depósitos datados de aproximadamente 2 milhões e 80 milhões de anos atrás, tornando-se algumas das mais antigas descobertas na Terra. As primeiras descobertas foram feitas no final do século XX, principalmente nas montanhas de Mogoeng. As esferas têm um diâmetro de cerca de 30 milímetros e apresentam uma configuração única. Cada uma delas é coberta por 3 sulcos paralelos que envolvem a superfície. Esses sulcos geram perguntas sobre os métodos de sua formação, pois parecem muito precisos e simétricos para serem resultado de processos naturais. Alguns cientistas sugerem que essas formações podem ser resultado de tecnologias antigas, enquanto outros insistem que foram formadas por processos geológicos naturais, como erosão ou cristalização. O pesquisador Dave Patton, que estudou essas esferas, afirma que sua composição inclui ferro e níquel, tornando-as semelhantes a meteoritos metálicos. A descoberta foi apresentada em várias conferências científicas, mas nem sempre foi levada a sério. Em geral, essas descobertas geram uma divisão de opiniões. Alguns consideram-nas prova da existência de uma civilização altamente desenvolvida há bilhões de anos, enquanto outros insistem em sua origem natural. Estudos realizados em laboratórios mostraram que a composição química das esferas não corresponde aos depósitos geológicos locais. Em particular, as esferas têm um nível de níquel que é extremamente raro na natureza. Considerando a idade das descobertas, isso levanta mais perguntas sobre como e por que esses objetos foram formados. As esferas também foram objeto de estudo de geólogos que tentaram entender como elas poderiam ter se encontrado em camadas tão antigas. Em 2003, um grupo de geólogos liderado pelo professor John Smith realizou uma análise que mostrou que as esferas não sofreram erosão significativa, o que sugeria que elas estiveram presentes na região ao longo de toda a história. Alguns pesquisadores até sugeriram que elas poderiam ser artefatos de origem extraterrestre, embora essas afirmações sejam frequentemente rejeitadas pela comunidade científica. Essas formações metálicas geram interesse não apenas entre geólogos, mas também entre arqueólogos e historiadores, que tentam entender as condições da Terra há quase 3 bilhões de anos. É importante notar que nesse período não existiam formas de vida complexas, e a superfície do planeta era significativamente diferente da atual. A descoberta das esferas levanta questões sobre o quanto bem entendemos a evolução da Terra e seus processos geológicos. Alguns pesquisadores acreditam que essas esferas podem ser indicadores de processos mais complexos que ocorreram no interior da Terra em tempos tão distantes. As pesquisas continuam, e cada nova descoberta pode fornecer mais informações sobre a origem desses objetos misteriosos. Atualmente, as esferas de Klerksdorp continuam sendo uma das descobertas mais intrigantes, que questionam nosso entendimento da história primitiva da Terra e do desenvolvimento da vida nela. Em 2010, o professor de geologia Martin Kemp realizou um estudo no qual considerou a possibilidade de que esses objetos poderiam ser resultado de uma forma de vida antiga, ainda não descoberta pela ciência. Cada nova hipótese abre novos horizontes para discussões e pesquisas. As descobertas de Klerksdorp continuam inspirando cientistas e entusiastas da história, destacando que, mesmo nas camadas mais antigas da Terra, podem haver enigmas capazes de mudar nossa compreensão do passado. Atualmente, as esferas de Klerksdorp estão na coleção do Museu Sul-Africano, onde continuam os estudos para determinar sua origem e significado para a compreensão da história geológica do planeta. Stonehenge é um dos monumentos megalíticos mais conhecidos do mundo, localizado no condado de Wiltshire, na Inglaterra. A idade desse monumento é de aproximadamente 5.000 anos, o que o torna mais antigo do que muitas civilizações conhecidas. As primeiras pedras foram colocadas por volta do 30º século a.C., e esse processo continuou por vários séculos até alcançar a escala que vemos hoje. Stonehenge é composto por grandes pedras verticais conhecidas como pedras de Sarsen, que atingem mais de 4 metros de altura e pesam até 30 toneladas. Esses blocos maciços foram extraídos de depósitos situados a mais de 200 km do local de construção, o que levanta muitas questões sobre os métodos de transporte e instalação. Existem várias teorias explicando como os antigos poderiam mover tais pedras pesadas. Uma das teorias mais comuns sugere o uso de rolos de madeira e cordas. Os antigos construtores poderiam colocar as pedras em troncos e rolá-las por trilhas preparadas para reduzir a fricção. No entanto, na prática, esses métodos exigiam um grande número de trabalhadores e tempo, o que sem dúvida causava dificuldades. Além disso, considerando o peso e o tamanho das pedras, seria necessário um grupo bem organizado de pessoas para seu transporte,
o que indica a existência de uma estrutura social bem desenvolvida. Outros pesquisadores levantam a possibilidade de uso de um sistema de canais. Eles afirmam que poderia ter sido criado um buraco especial, onde as pedras eram colocadas e depois encharcadas com água, facilitando seu deslocamento. Essa teoria, embora intrigante, requer descobertas arqueológicas adicionais para confirmação. Stonehenge também é famoso por sua orientação precisa em relação ao Sol, o que indica o conhecimento astronómico dos antigos construtores. No dia do solstício de verão, o Sol nasce exatamente sobre uma das entradas do monumento, sugerindo seu uso em rituais e cerimônias relacionados ao culto ao Sol. As escavações arqueológicas realizadas nas últimas décadas revelaram muitos artefatos que confirmam que Stonehenge não era apenas um monumento, mas também um importante centro cultural e religioso de sua época. As pesquisas mostram que ao redor de Stonehenge havia outros monumentos megalíticos, como túmulos e círculos de pedra, o que destaca a importância dessa região para os antigos. Além disso, vale mencionar que Stonehenge não era o único megalito de sua época. Semelhantes monumentos podem ser encontrados em todo o mundo, desde as Ilhas Britânicas até a Mesopotâmia. No entanto, é Stonehenge que se tornou o símbolo das enigmas e mistérios da antiguidade. Hoje em dia, muitas hipóteses sobre seu propósito e construção ainda são discutidas entre historiadores e arqueólogos. Por exemplo, existe a opinião de que Stonehenge poderia ter servido como um observatório astronômico ou local para a realização de rituais relacionados ao calendário. Como as pedras em Stonehenge foram instaladas com uma precisão Inca. O complexo Puma Punku está localizado na Bolívia, próximo à cidade de Tiwanaku, e é um dos locais arqueológicos mais enigmáticos e fascinantes do mundo. A construção do complexo começou aproximadamente no sexto século da era cristã e continuou até o 12º século. Puma Punku é conhecido por seus grandes blocos de pedra, que pesam várias dezenas de toneladas, e por sua precisão na execução. Esses blocos são esculpidos em andesito e diorito, que foram extraídos de uma pedreira localizada a mais de 10 km do complexo. É interessante notar que muitas dessas pedras foram trabalhadas com tamanha precisão, que as junções entre elas não deixam nem mesmo microfendas. Por exemplo, os blocos têm superfícies planas e lisas, o que cria a impressão de que foram feitos com tecnologias modernas. Pesquisadores como o Professor Brian Fogel e o Dr. George M. Edwards apresentaram várias hipóteses sobre como os antigos habitantes poderiam ter alcançado tamanha precisão, mas nenhuma delas explica todos os aspectos da construção. Alguns pesquisadores sugerem que ferramentas de minerais duros, como o quartzo, foram usadas para a escultura das pedras, mas isso não explica como blocos tão grandes poderiam ser trabalhados sem tecnologias modernas. Em Puma Punku também estão presentes elementos construtivos impressionantes, como túmulos e portas, que foram executados com uma precisão notável. Essas portas têm formas retangulares e se encaixam perfeitamente, indicando um alto nível de habilidade dos construtores. Diferentes blocos têm tamanhos que se encaixam uns nos outros, como peças de um gigantesco quebra-cabeça. Por exemplo, os blocos que formam as paredes têm dimensões de 6 por 3 metros e uma espessura superior a 1 metro. Alguns deles têm ranhuras e sulcos especiais que, segundo os pesquisadores, poderiam ter sido usados para se conectar a outros elementos da construção. Existem teorias de que Puma Punku poderia ter sido um grande centro religioso ou astronómico, mas não há provas definitivas dessa hipótese. Ao redor de Puma Punku estão outros monumentos, como o Templo de Tiwanaku e o Observatório de Kalasasaya, que confirmam a importância dessa região na antiguidade. Diferentes culturas, incluindo os Incas, vinham aqui para adorar os deuses, e esse lugar poderia ter sido um importante centro de comércio e troca de conhecimentos. É incrível, mas até hoje não se encontrou uma explicação clara sobre como os antigos povos conseguiram transportar e trabalhar blocos de pedra tão grandes sem o uso de rodas e máquinas modernas. Muitos pesquisadores sugerem que sistemas de cordas e estacas poderiam ter sido usados para o transporte dos blocos, mas os métodos exatos permanecem um mistério. Puma Punku atrai a atenção não apenas de arqueólogos, mas também de ufólogos e entusiastas de teorias da conspiração, que afirmam que tamanha habilidade só poderia ter sido alcançada com a ajuda de tecnologias alienígenas. No entanto, a maioria dos arqueólogos mantém a opinião de que isso é resultado da engenhosidade e do conhecimento humanos, transmitidos de geração em geração. As escavações em Puma Punku continuam, e a cada ano são descobertas novas informações que adicionam pistas para a compreensão desse lugar enigmático. Por exemplo, em 2020, arqueólogos encontraram muitos fragmentos de cerâmica e pedras que podem ajudar a entender a vida e a cultura dos antigos habitantes dessa região. Puma Punku continua sendo um dos objetos mais estudados e discutidos, que continua a gerar debates e interesse, confirmando que a história humana está cheia de mistérios e descobertas. Göbekli Tepe é o complexo de templo mais antigo conhecido, localizado na Turquia, construído há aproximadamente 12.000 anos.
o que o coloca em um período anterior ao surgimento da agricultura. As escavações arqueológicas iniciadas em 1994, sob a direção do arqueólogo alemão Klaus Schmidt, revelaram estruturas maciças de pedra, compostas por pilares monolíticos com até 3 metros de altura e pesando até 15 toneladas. Esses pilares são decorados com entalhes que representam animais, incluindo leões, serpentes e javalis, indicando um alto nível de habilidade artística e pensamento simbólico das pessoas da época. Göbekli Tepe desafia as representações tradicionais sobre o desenvolvimento da civilização, pois antes de sua descoberta, acreditava-se que a construção de grandes edifícios públicos só era possível após o estabelecimento de uma vida agrícola estável. Em vez disso, Göbekli Tepe foi construído por caçadores-coletores, sugerindo que complexas estruturas sociais e práticas rituais poderiam ter existido muito antes do surgimento da agricultura. Além disso, a análise de datamento por carbono mostra que essas construções foram erguidas durante o período do Mesolítico, o que questiona os marcos temporais geralmente aceitos para o início da civilização. Os arqueólogos descobriram na área várias construções circulares e semicirculares, que poderiam ter servido como locais para rituais ou reuniões. Até o momento, apenas cerca de 15% da área do complexo foi investigada, o que deixa muitas questões sobre seu propósito e valor cultural. Os pilares, que são os elementos centrais das construções, estão instalados no solo em uma circunferência, criando uma espécie de santuário que poderia ter servido como local de adoração ou cerimônias. Alguns pesquisadores sugerem que Göbekli Tepe poderia ter sido o centro de um culto que unia diversos clãs, indicando formas precoces de organização social. Este complexo também é objeto de estudos sobre as primeiras formas de religião e práticas rituais, que poderiam ter surgido muito antes da organização de uma sociedade. Considerando a escala e a complexidade da construção, pode-se supor que as pessoas que criaram Göbekli Tepe possuíam um trabalho organizado e uma visão clara de seus objetivos. Além disso, a presença de diversos artefatos, como ferramentas e objetos de uso cotidiano, indica que este complexo não era apenas um local ritual, mas também um centro de vida onde se cruzavam os interesses de muitos grupos de pessoas. Esta descoberta obriga a revisar as representações sobre o desenvolvimento da civilização humana, mostrando que estruturas sociais e religiosas poderiam ter surgido antes do que se pensava anteriormente. Göbekli Tepe é considerada uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX e seu estudo continua, abrindo novos horizontes para a compreensão dos primeiros estágios da história humana. Atualmente, Göbekli Tepe está sob a proteção da Unesco como Património Mundial, destacando seu valor histórico e unicidade para o estudo das culturas antigas. Na deserta Taklamakan, na China, pesquisadores descobriram mumificações únicas que causam espanto e levantam questões sobre migrações e interações entre povos antigos. Essas mumificações, conhecidas como mumificações de Tarim, datam de aproximadamente 4.000 anos atrás e representam europeus com cabelos ruivos e pele clara. O local das descobertas foi primeiramente investigado no final do século XX, quando, em 1981, arqueólogos encontraram mumificações na região do lago Lop Nur. Os exemplares mais conhecidos, como a mumificação conhecida como a mumificação de cabelos ruivos, têm cerca de 1,80 m de comprimento e tecidos bem conservados, indicando um alto nível de conservação. Cientistas, como o Dr. Victor Mays, após estudar essas descobertas, concluíram que essas pessoas provavelmente faziam parte de culturas nómades antigas que cruzaram a Ásia Central. A análise do material genético mostrou que os restos mumificados possuem marcadores europeus, colocando em dúvida as representações tradicionais sobre migrações e dispersão de povos na região. Essas descobertas também confirmam que os contatos culturais e étnicos entre diferentes grupos de pessoas ocorreram muito antes do que se pensava anteriormente. As mumificações de Tarim foram encontradas em diversos sepultamentos, incluindo enterramentos com um rico inventário, indicando altos estados sociais dessas pessoas na sociedade. Em alguns casos, os arqueólogos descobriram que as mumificações estavam rodeadas por objetos, como tecidos, adornos e até mesmo armas, sugerindo que esses enterramentos tinham um valor ritual. Um aspecto importante é que algumas mumificações estavam envoltas em tecidos pintados de vermelho, o que pode indicar a presença de rituais complexos e crenças. Os cabelos das mumificações, que foram pintados em várias tonalidades de ruivo e loiro, confirmam que essas pessoas poderiam fazer parte de um grupo étnico único que habitava à interseção de culturas. Pesquisas genéticas realizadas em amostras dessas mumificações revelaram a presença de DNA mitocondrial semelhante ao de europeus modernos, indicando possíveis migrações na antiguidade. O estudo dessas mumificações abre novos horizontes para a compreensão da história da humanidade, mostrando que os povos antigos provavelmente viajaram longas distâncias e trocaram características culturais e genéticas. A descoberta desses restos únicos em um local tão remoto quanto a Taklamakan
destaca a necessidade de revisar as teorias históricas sobre as rotas de migração e trocas culturais dos povos antigos. A análise dos tecidos antigos encontrados com as mumificações mostra que eles eram feitos de fibras locais, mas os métodos de processamento e tingimento podem indicar a influência de outras culturas, possivelmente da Europa ou da Ásia Ocidental. Essas mumificações, em um estado de conservação surpreendente, oferecem uma oportunidade única para o estudo das antigas técnicas de mumificação aplicadas para a preservação dos corpos. As mumificações de Tarim se tornam a chave para entender como os povos antigos se adaptaram ao seu ambiente e como interagiram com culturas vizinhas. Essas descobertas também levantam questões sobre como as mudanças climáticas poderiam ter influenciado a migração dessas pessoas, pois a deserta Taklamakan não sempre foi como a conhecemos hoje. Em particular, mudanças nos ecossistemas poderiam ter incentivado os movimentos das pessoas em busca de condições de vida mais favoráveis. Pesquisas mostram que ao longo dos milénios essa região foi um ponto de interseção para muitos povos, incluindo nômades e comerciantes, explicando a presença de diversos elementos culturais. As mumificações de Tarim representam apenas uma parte de uma imagem mais ampla que inclui muitas perguntas sobre como as civilizações antigas existiram e interagiram entre si ao longo dos séculos. Os pedras de Ica são artefatos misteriosos encontrados no Peru, que atraem a atenção de pesquisadores e entusiastas de descobertas anómalas. No início dos anos 70 do século XX, um morador local chamado Javier Cabrera começou a coletar essas pedras, que, segundo se afirmava, continham imagens de dinossauros, cirurgias complexas e outros anacronismos. Cabrera coletou mais de 15 mil exemplares, cada um deles coberto com gravuras que retratavam cenas que, segundo alguns, indicam a existência de uma civilização com conhecimentos inacessíveis ao nosso tempo atual. Por exemplo, em uma dessas pedras há uma imagem de um dinossauro que lembra um triceratops ao lado de uma figura humana, o que levanta questões sobre como poderiam ter coexistido humanos e dinossauros, se os últimos se extinguiram há mais de 60 milhões de anos. Essas imagens se tornaram a base para muitas discussões sobre a autenticidade das pedras, pois muitos cientistas consideram-nas falsificações criadas no século XX. Em particular, um estudo realizado em 2009 mostrou que muitas pedras continham sinais de ferramentas que não correspondiam às tecnologias das culturas antigas. Além disso, análises dos materiais das quais as pedras eram feitas revelaram que a maioria delas não tinha mais de 100 anos de idade. Isso indica que esses artefatos poderiam ter sido criados no nosso tempo, e não na antiguidade, como afirmava Cabrera e seus seguidores. No entanto, os defensores da teoria da autenticidade das pedras de Ica se referem às cirurgias complexas retratadas em algumas delas, como operações no cérebro ou lobotomias. Essas imagens causam espanto, pois sugerem que os antigos possuíam conhecimentos de cirurgia que não eram conhecidos até o século XX. Por exemplo, em uma dessas pedras pode-se ver uma imagem de uma pessoa que, segundo os defensores da teoria, realiza uma operação no crânio de outra pessoa com uma ferramenta semelhante a um bisturi moderno. Essas cenas não apenas levantam questões sobre a autenticidade das pedras, mas também sobre a possibilidade de existência de tecnologias esquecidas ou perdidas na antiguidade. Ao mesmo tempo, os críticos apontam a falta de descobertas arqueológicas que confirmem a existência de uma civilização tão avançada no Peru na pré-história. A comunidade científica, em sua maioria, rejeita essas descobertas como falsificações, argumentando que, mesmo que tais operações tivessem sido realizadas, elas não poderiam ter sido feitas com tal precisão e conhecimento da anatomia. Uma parte importante da discussão é o fato de que as pedras de Ica foram encontradas em uma região rica em artefatos históricos, mas nenhuma das imagens encontradas tem equivalentes nas culturas antigas conhecidas. Além disso, em 2013, o arqueólogo e antropólogo peruano Ricardo Castro realizou um estudo para determinar a idade das pedras e sua origem. Ele descobriu que muitas delas eram feitas de vidro vulcânico e outros materiais modernos, o que confirma a versão de que são falsificações. No entanto, apesar do ceticismo da comunidade científica, as pedras de Ica continuam a atrair a atenção de pesquisadores e turistas. Todo ano, centenas de pessoas viajam para o Peru para ver esses artefatos misteriosos, cheios de imagens controversas. Os moradores locais até organizam excursões onde contam sobre as pedras, sua história e suas opiniões sobre a autenticidade delas. Assim, as pedras de Ica se tornam não apenas objeto de interesse científico, mas também um elemento importante do património cultural da região, gerando debates e discussões. Alguns pesquisadores até sugerem que essas pedras poderiam fazer parte de uma tradição cultural mais ampla que existia na antiguidade, embora as provas disso permaneçam controversas. É interessante notar que algumas pedras têm imagens que claramente não correspondem aos dinossauros conhecidos, o que ainda mais alimenta as discussões sobre o que realmente está representado nesses artefatos. Por exemplo, em uma dessas pedras há uma imagem de um ser que lembra um dinossauro, mas com características que não são encontradas em espécies conhecidas,
o que faz refletir sobre a possibilidade de que isso seja o produto da imaginação dos antigos. As pedras de Ica continuam sendo um dos objetos mais misteriosos e controversos na arqueologia, gerando debate sobre o que elas podem nos contar sobre nosso passado. Pesquisas científicas realizadas nas últimas décadas revelaram diversas descobertas que colocam em dúvida os conceitos tradicionais sobre a história da humanidade. Por exemplo, em 2006, arqueólogos descobriram na China, na província de Hunan, os restos de uma antiga cidade que se encontrava em excelente estado de conservação. Esta cidade, conhecida como Jiangshan, data do terceiro século a.C. e possuía um sistema complexo de abastecimento de água e esgoto, indicando um alto nível de habilidade na construção urbana e organização social da época. Em 2018, no México, foi encontrada uma estrutura de pedra única, conhecida como Pedra do Sol, que, segundo os pesquisadores, pode estar relacionada a um valor ritualístico, adicionando novas camadas ao entendimento das práticas culturais dos astecas. Em 2019, no Irã, arqueólogos descobriram antigas tabuinhas de argila com inscrições sobre práticas agrícolas, indicando a existência de uma economia e sistema de gestão bem desenvolvidos há mais de 5.000 anos. Essas descobertas não apenas expandem nosso conhecimento sobre civilizações passadas, mas também destacam a complexidade das estruturas sociais que existiram muito antes das grandes imperiais conhecidas. Em 2021, no Iraque, foram encontrados artefatos relacionados à civilização suméria, incluindo fontes escritas sobre o sistema tributário e a organização administrativa. Esses achados levantam questões sobre o quanto realmente entendemos o desenvolvimento da escrita e da gestão na antiguidade. Em 3800 a.C., os sumérios já utilizavam a escrita cuneiforme para contabilidade, tornando-os uma das primeiras civilizações conhecidas a possuir um sistema de escrita. As descobertas na área da arqueologia continuam a desafiar nossa percepção do tempo e das fronteiras espaciais do desenvolvimento da sociedade humana. Por exemplo, em 2015, na Israel, foram encontrados restos de um templo antigo, que, segundo os estudiosos, foi construído há cerca de 4.000 anos, colocando em dúvida os conceitos tradicionais sobre o monoteísmo na região. Essas descobertas não apenas destacam a diversidade de crenças que existiam na antiguidade, mas também mostram quão multifacetado é o legado da humanidade. Em 2002, na ilha de Creta, arqueólogos encontraram restos de um palácio da civilização minoica, que datam de 4.000 anos antes de Cristo, indicando uma arquitetura e arte bem desenvolvidas. Este achado confirma que na Europa existiam sociedades complexas muito antes da cultura grega. A arqueologia não apenas ajuda a recuperar capítulos perdidos da história, mas também abre novos horizontes para o entendimento do intercâmbio cultural entre diferentes civilizações. Por exemplo, em 2016, na Índia, foram encontrados artefatos que indicam relações comerciais com a Mesopotâmia no terceiro milénio a.C., mostrando a existência de rotas comerciais complexas que conectavam povos através de grandes distâncias. Ao mesmo tempo, descobertas no Egito, como mumificações datadas de cerca de 1.000 anos antes de Cristo, mostram como diferentes culturas interagiam e se adaptavam umas às outras. Por exemplo, uma mumificação encontrada em 2000 apresentava sinais de influência da cultura persa, confirmando que os contatos interculturais eram comuns, e como eles influenciavam tradições e costumes. Essa dinâmica de interação entre culturas cria muitas questões sobre como exatamente uma civilização influenciava a outra e quais fatores contribuíam para essa troca. Cada nova descoberta, seja em forma de artefatos, arquitetura ou fontes escritas, adiciona novos elementos à complexa mosaica da história humana, demonstrando que muitas das perguntas do passado ainda aguardam resposta. Por exemplo, em 2021, na Turquia, foram encontrados restos de uma antiga cidade que, segundo se acredita, foi abandonada durante uma catástrofe que a destruiu, colocando em dúvida os conceitos tradicionais sobre as causas do declínio das civilizações. Descobertas como essas levantam muitas questões sobre como a humanidade lidava com crise e como esses eventos moldavam o curso da história. A arqueologia não é apenas a ciência do passado, é a chave para entender como nos desenvolvemos como espécie e quais lições podemos aprender com nossa experiência. Por exemplo, o estudo de achados paleolíticos, como ferramentas, ajuda a entender como nossos antepassados se adaptaram às condições cambiantes do ambiente. Em última análise, cada descoberta é uma janela para um mundo que foi, um mundo cheio de mistérios e descobertas que continuam a surpreender e inspirar pesquisadores e amantes da história em todo o mundo. Artefatos encontrados, como estátuas, ferramentas e cerâmica, oferecem a oportunidade de olhar para a vida cotidiana dos antigos, suas crenças e estruturas sociais que formavam seu mundo.